Atos, capítulo 23, versículo 31 até o 35. Diz assim: os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Pai querido e Deus santo, que essas palavras do Senhor sejam iluminadas agora ao nosso coração e entendimento. E, ó Deus, rogamos que pelo teu Espírito sejamos ministrados e possamos aprender o teu recado nessa noite para o nosso coração. Abençoa cada um aqui para ouvir, ó Deus, e entender a tua palavra no nome de Cristo. Amém e amém. O título da mensagem é Acusações. Então Paulo ele teve uma escolta aqui muito reforçada, de Jerusalém até Antipátride, uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, e ali, de lá, de Antipátride, ele prosseguiu a viagem até Cesareia, foi entregue ali sob os cuidados do governador Félix ao chegar na cidade. E das mãos aqui dos judeus, os conspiradores que estavam contra a vida do apóstolo Paulo, ele estava protegido, mas será em relação ao governador Félix? Será que ele estava protegido em relação a tudo aquilo que o aguardava em Cesareia? Porque a fama dos governadores, dos generais, dos imperadores de Roma é que eles eram cruéis, eles agiam sempre na base da força bruta. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos todo esse andamento sobre a vida do apóstolo Paulo, o cárcere, os perigos, as dificuldades, nós percebemos que em todas as situações o Senhor estava sempre pronto para trazer o socorro, para trazer o escape, e mesmo diante de uma mão e de outra, de aparentes inimigos do apóstolo Paulo, acima de tudo, o apóstolo Paulo estava nas mãos de Deus. Poderia estar livre das mãos dos judeus, religiosos que queriam a sua morte. Estava poupado das mãos dele, agora cai nas mãos do governador Félix. Mas, na verdade, Paulo nunca saiu das mãos de Deus. Assim como eu e você nunca saímos das mãos de Deus. Assim como os nossos filhos, em nome de Jesus, se colocamos diante das mãos do Senhor, eles nunca saíram das mãos de Deus. Assim como a nossa família, todos eles estão nas mãos do Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós. O importante, meu irmão, é saber disso, que Deus tem o controle das nossas vidas na palma das suas mãos. Quando Félix ele lê o conteúdo da carta, ele faz a seguinte pergunta: de onde é o prisioneiro? E a resposta é que ele era da Cilícia. E no versículo 35, ele diz que ele ouviria o apóstolo Paulo depois de que os seus acusadores chegassem. Então aqui o que eu queria me deter aqui, o que eu fui levado a meditar um pouco de mais profundidade, é exatamente nesse versículo 35, sobre acusação, sobre os acusadores. O Paulo estava diante de uma autoridade humana constituída. Félix era governador. Ele havia sido instituído por homens, pelo Império Romano, para legislar, para lidar com a vida do apóstolo Paulo, em especial neste momento, e com o destino do apóstolo Paulo. Se ele deveria ser morto, se ele deveria ser condenado, se ele deveria ser afligido, se ele deveria ser preso. Então, Félix tinha essa autoridade de lidar com o destino da vida do apóstolo Paulo e com o destino de muitas pessoas, porque estava esta autoridade sobre a vida dele. E, por incrível que pareça, Félix, ele age com justiça em virtude de saber que o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana. Então, o apóstolo Paulo, sendo um prisioneiro romano, ele gozava de algumas regalias, e por isso Félix ele trata o apóstolo Paulo conforme um cidadão romano, conforme as leis de Roma. Cidadãos romanos tinham alguns direitos, dentre os quais receberam um julgamento
digno, o julgamento justo, e quando eles sofriam algum tipo de acusação, eles não poderiam ser condenados antes de ter um veredicto, antes de se recolher provas. Então, a legislação romana ainda, ela trouxe muita contribuição para a humanidade. Muitas das leis hoje ainda são um reflexo da lei romana. Então, havia todo um processo montado, todos os acusadores, defesa. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o próprio apóstolo Paulo toma a sua defesa, ele apresenta os seus argumentos, os acusadores também apresentam as suas demandas, e ali é montado um processo. Então, antes de ouvir os acusadores, Félix não tomaria nenhuma providência. Então, aqui ele estava agindo com essa justiça, Deus já estava intervindo na vida do apóstolo Paulo. O Senhor Deus estava agindo em tudo isso. Na sua saída de Jerusalém, escoltado por quase 500 soldados, e quando a situação fica melhor, chegam em Antipatre, de uma cidade já distante 60 quilômetros, então uma parte deste batalhão, desse exército, pode voltar embora, porque agora o lugar mais perigoso já havia passado, ficado para trás, e agora continua ainda um considerável exército conduzindo o apóstolo Paulo até Cesareia. Deus estava agindo, Deus está agindo na nossa vida, irmão. Deus não perdeu o fio da meada, Deus não perdeu o controle em todas as coisas, até nas aparentes desgraças que a gente sofre na nossa vida, Deus está conduzindo todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. E o Senhor já havia dito anteriormente, através de Jesus Cristo. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 18, que os discípulos seriam levados à presença dos governantes e dos reis, e ali eles serviriam de testemunho para os gentios. Então aqui estava sendo cumprida a profecia de Jesus. Queira Deus que neste tempo, como nós oramos pela nossa cidade, Deus possa levantar servos aqui da nossa cidade para serem levados até a presença do prefeito, das autoridades, para testemunhar de Jesus Cristo, para falar do amor de Deus, para falar do juízo do Senhor, da verdade da palavra do Senhor, que Deus possa fazer isso. E aqui o apóstolo Paulo estava sendo levado até a presença deste governador. A profecia estava se cumprindo. A profecia de Jesus, aquilo que ele havia dito estava se cumprindo. O próprio Paulo escreve em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, segundo o propósito de Deus aqui, nada havia fugido do controle. Todas as coisas cooperam. A prisão, o livramento das mãos dos judeus que queriam matá-lo, essa escolta até Cesareia. E quando ele chega ali, ele é tratado com dignidade por ser cidadão romano. E o apóstolo Paulo não vai para uma cela. O apóstolo Paulo ele vai para a fortaleza que era a residência do governador. Então, onde estar mais protegido do que onde o próprio governador mora? Você já imaginou isso? Deus colocou o apóstolo Paulo para ficar ali protegido naquele lugar. Se a escolta tinha quase 430 aproximadamente soldados que o levaram nessa jornada, imagina os soldados que cercavam essa fortaleza, o castelo de Herodes, onde morava o governador. Quanta segurança que não tinha nesse lugar. Então ali estava guardado o apóstolo Paulo, aguardando chegar os seus acusadores. Quem é o acusador? A Bíblia chama uma criatura de acusador. Uma criatura que é também o maligno, que também é o tentador, que é aquele que mata, aquele que rouba, aquele que aflige. É o nosso inimigo, o adversário das nossas almas. Ele é o tentador. Irmãos, Félix, ele disse que ele esperaria os acusadores. Nós sabemos que o juízo final será um grande estabelecimento de um tribunal onde todos serão julgados, tanto os vivos quanto os mortos, todos eles estarão perante um tribunal e a vida de todo mundo será julgada. Haverá um peso a ser medido. Toda criatura, todo ser humano na face da terra que existiu, que viveu,
será julgado. E aqui o apóstolo Paulo estava participando de um julgamento agora correspondente à sua própria vida. Não este futuro, não esse definitivo, mas ele estava agora aguardando um julgamento. Imagina o coração de uma pessoa que aguarda um julgamento. Você imagina o coração de uma pessoa que está presa, como anda o ânimo de uma pessoa que está enclausurada, aguardando um julgamento e sabendo que existem muitas pessoas que querem acabar com a vida dele. Mas sabe qual era o sentimento e a reação do apóstolo Paulo na prisão? Alegrai-vos no Senhor, dizia ele. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo estava alegre, aprisionado, porque ele tinha certeza que ele estava nas mãos do Senhor e para ele importava mais do que qualquer coisa que a vontade de Deus fosse cumprida. Então ele estava nas mãos de Deus, alegre por estar no centro da vontade do Senhor. Então isso trazia alegria no espírito. Ele tinha alegria, ele tinha fortalecimento no Senhor para poder conduzir ainda a sua vida, escrevendo as cartas, tendo ainda comunhão com os irmãos, os próprios de Roma. Então o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele continuava ativo, preso humanamente falando, mas completamente liberto espiritualmente dizendo. Você está entendendo? Quantas pessoas que não estão, entre aspas, libertas, mas estão cativas, presas. E você sabe que todo peso de acusação paralisa. Todo peso de acusação nos traz medo e temor. Quem deve, teme, não é assim? Quem deve, tem medo. Fica paralisado, não tem liberdade. Não pode ir e vir com liberdade. Mas o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele tinha liberdade no Senhor. E ele dizia para os irmãos, ei, eu estou aqui sob cadeias, mas eu estou alegre, digo para vocês também que se alegrem, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Diga glória ao Senhor. Certa feita, José lhe disse para os irmãos, quando ele se revela, não foram vocês que me venderam para os egípcios, me venderam como escravo, mas foi Deus que me trouxe aqui para o Egito para preservar a vida e de vocês também, que são meus irmãos e minha família. Então Deus tem um propósito nas coisas mais dolorosas da nossa vida, nas coisas mais difíceis de nós passarmos, porque o Senhor está conosco. Quem entende, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a acusação, irmão, é uma das armas do nosso inimigo, sempre foi acusar. E o que dá legalidade para Satanás acusar diante de Deus? Pecado. O pecado coloca toda a legalidade nas mãos do nosso adversário, para que quando ele se apresenta diante do Senhor, ele apresentar tudo aquilo que a gente faz. Ele nos acusa dos nossos pecados, das nossas decisões que tomamos, mesmo aquelas que pensamos que são ocultas, mas as nossas ações revelam, e o nosso adversário, ele é acusador, e o pecado dá instrumento para ele fazer isso. Eu quero convidar você a abrir um texto da carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. É interessante a gente ver isso. Judas, e só tem um capítulo só, né? Então é Judas, versículo 9. Antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o único homem que viveu na face da terra que nunca pecou? O Senhor Jesus. Isso quer dizer que todos os outros homens que já existiram sobre a face desta terra, eles eram pecadores, herdaram o pecado, a natureza de Adão, transgrediram e pecaram contra o Senhor. Inclusive desse camarada que nós vamos falar aqui, que é Moisés. Apesar de ser um grande vulto, um grande personagem da história, aquele homem a qual Deus trouxe a lei do caráter de Deus, nós vemos que Moisés, ele não foi um homem perfeito. Olha só o que diz o texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Então aqui nós vemos um embate, nós vemos uma luta de Miguel, o arcanjo, com o próprio diabo, disputando o quê? O que eles estavam disputando? Não só o corpo, mas a alma de Moisés. Você consegue imaginar isso? Moisés, um vulto, um homem libertador de Israel, um homem que poderia até ser idolatrado pela nação judia,
pelo vulto que foi, pela importância que teve. Quantos que não consideram Moisés? Mas aqui o diabo estava dizendo, o corpo e a alma dele me pertencem, porque ele pecou. Sabe por que ele pecou? Eu vou dar para você só uma. Não estou fazendo o papel dele aqui, né? Mas só uma. Moisés era assassino. E todo assassino está destinado para onde? Para o inferno. Moisés era desobediente. Quando o Senhor Deus manda circuncidar o filho dele, ele não faz, ele desobedece uma ordem explícita e clara. Ele era incrédulo. Quando Deus manda ele tocar na rocha, ele quebra o cajado na rocha. Pecado. E o que falar da minha pessoa e da sua? Qual é a capacidade que nós temos diante de um julgamento, chegar e apresentar a nossa defesa, no nosso nome, na nossa força, nas nossas boas obras que nós construímos ao longo da nossa vida? Quem foi Moisés e quem somos nós? Sem Jesus, nós estamos completamente perdidos. Então, toda acusação que o diabo faz contra nós diante de Deus, ele tem razão. Mas por que é que arcanjo Miguel aqui lutou contra o corpo, disputou e disse, olha, o Senhor te repreenda? Porque Moisés era um homem escolhido por Deus. Deus escolheu Moisés. Deus elegeu Moisés. E olha só o que diz Romanos 8:33. Eu quero que você abra lá comigo. Romanos 8:33. Todos nós, diante do Senhor, somos indesculpáveis. Não há defesa para nós. Para nenhum homem, todos pecaram, a Bíblia diz. E o salário do pecado é a separação eterna de Deus. Mas olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus elegeu. É Deus quem o justifica. Se eu fosse você, eu glorificava, exaltava ao Senhor, porque Ele te escolheu. Você e eu, todos nós, estávamos destinados para o inferno. Satanás requereria das mãos do nosso Senhor a nossa vida, não somente o nosso corpo. Por que o corpo? Porque o corpo, meu irmão, vai ser ressuscitado para a morte ou para a vida. Então, o corpo e a alma eram requeridos, mas Deus elegeu Moisés, assim como nos elegeu em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por este livramento. O Senhor te repreenda, disse o arcanjo Miguel para o nosso adversário. E, na verdade, meu irmão, não há ninguém que possa escapar da condenação. A Bíblia fala no Salmo 51, o Davi escrevendo a respeito do seu próprio pecado, do adultério, no versículo 5 do Salmo 51, ele diz que ele nasceu na iniquidade, em pecado a mãe dele o havia concebido, ou seja, ele herdou essa natureza humana caída. Mas, meu irmão, no entanto, Deus, ele satisfez a sua justiça em Jesus. Por isso que Jesus foi moído, por isso que Jesus foi traspassado, porque Deus estava satisfazendo a sua ira, a sua justiça, para não realizá-lo na humanidade, nos homens. Ele o fez em Jesus, que recebeu todo o pecado, para que nós fôssemos justificados no sangue de Jesus. No sangue de Jesus nós somos justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5:9 está aí perto, fala assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus, nós seremos o quê? Por ele salvos da ira. Da ira do quê? Da ira de quem? Da ira de Deus. O pecado traz ira ao coração de Deus, e a única coisa que pode aplacar a ira de Deus em relação ao pecado do homem é o sangue de Jesus. Não há mérito algum no homem. Pelo contrário, o homem merece a morte e a perdição. Mas Jesus, ele nos justificou por meio da sua morte, por meio do derramamento do seu sangue, por meio da sua ressurreição. Ele nos justificou. Graças a Deus por isso. Nós somos justificados por ele. Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Jesus Cristo, não há nenhuma acusação,
nem há nenhuma condenação, porque Ele pagou o preço por nós. Se estivermos em Cristo, o sangue de Jesus nos cobre, e toda acusação contra nós, ela é justificada no sangue. Mas nós precisamos estar em Cristo Jesus. Certa feita, Jesus ele diz algo para Simão Pedro, quando Satanás pede para cirandar e peneirá-lo como trigo. Lembra desse texto? Vamos ver lá em Lucas 22. Irmão, se não fosse o Senhor, nosso inimigo já teria nos trucidado, acabado com a nossa vida. Sabe quem é que segura? O sangue de Jesus. Todos os dias que a gente acorda pela manhã, abre os olhos e sai da cama, isso é um milagre. Isso é por causa de Jesus Cristo que manteve a nossa vida. Tudo há e existe por causa dele. Sem ele, nada do que existe existiria. Mas é por causa de Jesus que a vida ainda é realidade, por causa de Jesus Cristo. Lucas 22, vamos ler apenas o versículo 31 e o 32 aqui, fala assim, ó, Simão, Simão, o que está dizendo aí? Eis que Satanás vos reclamou. Sabe o que é reclamar? Pediu. E o que aconteceu? Para vos peneirar como trigo. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você não é melhor do que os outros meus discípulos, Pedro. Você tem a mesma fragilidade, a mesma natureza pecaminosa do que todos os homens. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem Moisés o foi, nem a mãe de Jesus, Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem o próprio apóstolo Paulo. Nenhum deles, porque Paulo era para ser o primeiro também a ser condenado, porque ele era perseguidor de cristãos. Não vamos olhar para a nossa ficha, porque senão nós vamos ficar horrorizados. Não somos melhores do que ninguém. E Pedro estava talvez imaginando ter alguma força em si mesmo e não negar a Jesus. E por causa dos seus pecados, pelas coisas ocultas no seu coração, pelo seu gênio forte, pelo seu temperamento sanguíneo, porque muitas vezes Pedro dizia, mas eu sou assim mesmo, estourado, quando eu já vi, eu já falei. Tudo isso dava ferramenta nas mãos do diabo para querer acabar com a vida de Pedro. Tudo isso, coisas ocultas, que a gente pensa que ninguém sabe. Deus sabe de todas as coisas. E o nosso inimigo, ele também tem os seus meios. Ele não é onisciente, mas ele tem meio de saber o que nós fazemos. Mas antes de tocar e devastar a vida de alguém, assim como semelhança do livro de Jó, ele tem que pedir isso para Deus. Sabe o que isso significa? Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele pediu, deixou peneirar ele, deixou acabar com a vida dele. Mas o Senhor rogou ao Pai para que isso não acontecesse. Nós estamos na mão de Deus, meu irmão. Diga amém por isso. Fala para o seu irmão, fala, irmão, você está nas mãos de Deus. Mas graças a Deus que Ele nos livra, Ele nos protege e em Cristo Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do mal. Amém, irmão? O Senhor Jesus, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, hoje, neste exato momento. Senhor, guarda aqueles irmãos lá, Senhor, de Americana. Guarda eles porque nessa semana eles pensaram alguma coisa que não convinha eles pensarem. Mas eu oro por eles agora, pelo meu sangue, guarda a vida deles. Poupa eles de tomar essa decisão errada. Livra-os do mal, livra-os de toda arrogância. Guarda a vida deles, de toda divisão, de toda murmuração, de toda legalidade que eles possam dar nas mãos do adversário. Poupa a vida deles. E lá está o Senhor. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e Ele está à direita agora de Deus Pai, orando, intercedendo por nós. Se não fosse isso, irmão, nós estaríamos completa e definitivamente perdidos. Por isso um culto como esse, por isso uma reunião como essa no nome de Jesus, por isso o nome de Jesus tem que ser adorado, celebrado, louvado. Ele é o único pelo qual nós podemos viver e somos salvos. Nós precisamos entender isso e reconhecer em humildade
que não somos melhores do que ninguém. Então nós precisamos falar desse amor, porque vem o julgamento. E aqueles que não estiverem em Jesus já estão condenados. Então o papel da igreja de anunciar que coisas muito piores eram para acontecer. Muitas pessoas dizem, olha, eu não acredito em Deus porque olha tanto de coisa ruim que acontece. Irmão, se não fosse Deus, muito mais coisas ruins, inimagináveis aconteceriam. É Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que dá manutenção a este mundo por causa do sangue de Jesus. Não há nenhum mérito em nós nisso. Não há. Olha a minha família, como ela se conduz bem, é porque eu sou um bom pai, é porque eu sou uma boa mãe. Nada disso. É Deus que guarda, porque se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Pode trabalhar e se matar de trabalhar, é Deus que dá o pão. Provém dele, tudo vem dele para as nossas vidas. Versículo 34 de Romanos 8, olha aí o que diz, ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus, e também ele intercede por nós. Jesus intercedeu por Pedro, Jesus intercede por nós, e ele continua intercedendo por nós. Aos Hebreus, capítulo 7, vamos para lá, Hebreus 7, versículo 25. Por isso também, falando a respeito de Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Nós vivemos por causa da intercessão de Jesus diante de Deus. Olha a importância de nós sermos intercessores, de nós orarmos, pedindo Deus livra no nome de Jesus, Deus abençoa, Deus muda a história, Deus usa tudo isso que está acontecendo para a tua glória, Deus vem agir. Nós estamos pedindo ao Senhor no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, porque Jesus não nos acusa, né? E justiça seria nós sermos condenados. O apóstolo Paulo estava aguardando num cárcere um julgamento. Eu me lembro de João capítulo 8, da mulher que foi pega em flagrante adultério. E vieram com ela muitos dos seus acusadores. Vamos ver esse texto? João capítulo 8. Jesus é maravilhoso, irmão. Aleluia. Jesus, ele diz aqui em João capítulo 8, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Diante de Jesus não pode prevalecer nenhuma acusação. Onde estão aqueles teus acusadores? Aquela mulher merecia ser condenada. Aquela mulher foi pega em pecado. Mas Jesus diz para ela no versículo 11, quando ela responde, ninguém, Senhor, me condenou. Então Jesus ele diz, nem eu tampouco te condeno. Mas não para por aí o versículo. Ele diz para aquela mulher, vai e não peques mais. Ser justificado, ser livre da condenação, receber a graça e a misericórdia do Senhor, não quer dizer que Ele nos aprova a continuar vivendo uma vida desregrada, de pecado, debaixo de maldição. Não, não, não. Ele diz, vai, Ele chama os pecadores, vem a mim. Mas depois que nós chegamos diante dEle, Ele diz, olha, não pequem mais. E como não pecar mais? Estando nele. Vivendo nele e reconhecendo este livramento. Somente quem conhece o tamanho do seu pecado pode valorizar o tamanho do seu Deus, irmão. Aquele que acha que o pecado dele é pouco em relação ao que o outro fez, porque a nossa comparação sempre é essa. Bom, em comparação, aquele camarada, eu estou muito bem, eu estou tranquilo em comparação ao outro. Mas se nós nos compararmos a Jesus, que não teve nenhum pecado, todos nós estamos condenados, irmão. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. É Ele quem nos justifica. Nós não podemos abrir a boca para dizer, não, mas foi a minha esposa, foi o marido, foi o meu pai, foi o governo. Não abra a sua boca.
É Jesus quem nos justifica. Porque nós estamos todos, se não fosse por Cristo, condenados. Graças a Deus que Ele nos justificou. Então a gente precisa viver debaixo dessa verdade, dessa justificação, dessa intercessão do Senhor Jesus ao nosso favor. Nós precisamos viver nisso e de maneira santa, para a glória de Deus Pai, para que o acusador das nossas almas, ele fique emudecido diante do preço que Jesus pagou por nós, diante do que Jesus fez. E voltando aqui para o texto de Atos, Félix, ele ordena que Paulo fosse detido lá no pretório de Herodes, na casa oficial do governador. Paulo não foi para uma cela comum. Paulo não tomou nenhuma bofetada. Paulo não foi torturado, porque Deus estava guardando e protegendo o seu servo contra os seus acusadores. Quantas acusações que são lícitas, que são feitas contra nós, irmãos. Nós poderíamos ser acusados justamente de muitas coisas. E só não somos e não podemos ficar orgulhosos por causa disso, porque é o sangue de Jesus que nos justifica. Há também acusações falsas, algumas delas que estavam sendo ditas aqui em relação do apóstolo Paulo. Mas o nosso adversário tem muita bagagem nas suas mãos, dadas por nós mesmos, para que ele possa nos acusar diante do Senhor. Nós precisamos, a cada dia, chegar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Deus ainda continua sustentando a humanidade. Apesar de tudo o que acontece, irmão, apesar de toda desesperança, apesar de toda dificuldade, apesar de toda condenação, Deus está com as mãos sobre nós, nos guardando e nos protegendo. Se nós estamos nas mãos dele, nenhuma praga pode chegar na nossa tenda se ele não permitir. Nenhum mal pode nos acometer se ele não disser sim. Deus cumpre os seus propósitos. Amém, amado? Quantas acusações que poderiam fazer sobre você, hein, irmão? Sobre mim. A história conta que Lutero, ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão e ele estava praticamente também preso, privado da sua liberdade. Muitos queriam a cabeça dele. Ele estava no seu quartinho ali, iluminado por uma lâmpada, uma luz de vela, estava ali transcrevendo a Bíblia, e de repente, até o filme de Lutero, a gente assistiu aqui, mostra um pouco disso, e ele está ali, de repente Satanás se apresenta diante dele e diz: você querendo servir a Deus? Mas você é isso, é aquilo, você fez isso, começou a dar uma lista. Aí ele parou que ele estava escrevendo, e ele começou a dizer para Satanás: olha, acusador, você esqueceu disso, eu também fiz isso, eu também fiz isso. Daí no final de uma lista que ele ajudou o diabo a fazer, ele escreveu: mas tudo está pago pelo sangue de Jesus. Somente quem tem essa convicção pode permanecer alegre na cela. Quem não tem convicção de quem é Deus e de quão perdoador Ele é, está preocupado, desesperado, sem esperança. Agora, quem confia na obra e no sacrifício de Jesus por ele, descansa e tem alegria, porque o sangue de Jesus já nos cobriu de todo o pecado, já nos perdoou de todo o pecado. Você confia nisso? Amém ou não amém? Vamos orar em nome de Jesus?